Graça e paz nesta manhã linda e maravilhosa de quarta-feira, 11 de junho de 2025. A palavra da graça, da verdade, do amor, do perdão, da misericórdia e do nosso coração basta para nós. Nós focamos apenas em Deus, porque Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Muitos buscaram, e hoje tem que saber que encontraram. Aonde? Dentro do coração. Quando você tem amor, tem perdão, domínio próprio, mansidão, longanimidade, paciência, quando você ama o irmão. Mas a verdade temos que falar, porque está no nosso coração. Verdades que libertam. Aquele que adora um ídolo, aquele que segue uma imagem, aquele que idolatra um pastor, idolatra alguém que está aí na mídia. Por quê? Deus é Espírito e verdade. Deus é fiel a cada um de nós. Nós que muitas das vezes não somos fiéis a Ele, mas a palavra dele é viva e eficaz, transforma uma mente como transformou a minha, transforma a sua, para tu ver somente focando em Deus, em Espírito e verdade, que ele falou. João 4,3, mulher, o meu Pai procura aqueles que me adorem em Espírito e verdade, não tocando em alguma coisa tangível, não, ele não falou isso. Ele disse, ame a mim primeiro e o meu próximo em segundo lugar. E as demais coisas ele acrescenta no coração daquele que tem o amor e o perdão. Por isso eu creio que nesta manhã de quarta-feira você receba essa bênção. Porque se você confessar com a tua boca que o Senhor é Deus e que Ele já ressuscitou de dentre os mortos, você tem salvação na tua vida. Porque você crê. Porque a fé é a certeza de tudo aquilo que nós esperávamos. Eu esperei, eu já encontrei no meu coração. Aqui está o amor e o perdão. Eu creio que esse dia é o melhor de nossas vidas. Amém. E graças a Deus, obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Então, meu amado irmão, quando completei 40 anos, né? Eu passei por uma situação difícil e Deus veio, né, no meu coração, na minha vida, porque eu não sabia que Ele era a âncora da minha alma, né? Jesus Cristo, Ele é a âncora da nossa alma. Está lá em Hebreus 6,19. Ali é a transição da lei para a graça. Então, eu entendi tudo isso. O meu espírito está pronto para Deus e o corpo de carne ele perece. Ele vai descer a sepultura, descer o pó, ele vai descer o inferno, que lá é o inferno. Aqui não. Aqui nós estamos no paraíso, certo? Só que nós estamos separados do ímpio. O ímpio está aqui, lado a lado conosco. Tu vê que aí é tiroteio, é morte para todo lado. Mas só que você é um predestinado, é um escolhido, que nada vai atingir você. Quando você crê na palavra do amor e de poder na tua vida. Nenhuma bala perdida vai te achar, porque você está aqui focado na palavra, em espírito e verdade. Então, não podemos adorar ídolos, né? Imagem, não podemos adorar, idolatrar nenhuma autoridade, seja ela qual for, personagem, futebol, né? O mundo gospel, o mundo secular, não. Deus tem que ser adorado, mas em espírito e verdade. Então, entendendo, eu falei sobre 1 Coríntios 8, no versículo 4, que ali, né, Paulo, ele quando vem, 1 Coríntios, né, vamos repetir aqui, 1 Coríntios, né, vamos ler aqui, 8,4, aqui está. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Então tem que aprender como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Então Deus te conhece. Desde da sua mãe, da minha mãe, Ele me conhece, como conheceu Isaías, né, 49,1, conheceu Paulo, Gálatas 1, versículo 14 e 15. Então, todos estão conhecidos de Deus, Deus conheceu, nós conhecemos de Deus, por quê?
Ele mora em cada coração. Mas só que a forma de adorar são várias formas. Uns adoram, né? No caso, imagem. Outros adoram de outro jeito e assim vai. Mas só que Deus é um só. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Efésios capítulo 4, versículo 5. Por quê? Não são três, né? São três manifestações. Mas só que agora, depois da cruz, o Espírito Santo ensina a igreja que somos nós. Então, Paulo dava leite, né? 1 Coríntios 3, 1 em diante ali, Paulo dava leite à igreja de Corinto. Era uma igreja carnal. Então, uma igreja que jejua, que faz vigília, que faz campanha, quebra de maldição, que faz coisa de libertação, que busca água após oração, né? Que vai no monte, que vai em Israel. Essas igrejas assim, elas são igrejas carnais. Elas são terrenas. Porque o nosso Deus está no céu. E hoje, nosso coração, pós-cruz, ele é o Espírito Santo que foi ortogado para a igreja, 5:5 de Romanos e do diário. Então você hoje é a igreja. Então a igreja tem que estar pautada na palavra dele, não na imagem, não se apoiar em alguma coisa. Se apoiar em pastor, se apoiar em político, se apoiar em alguma pessoa desse mundo que está. Secular religião, porque Deus não é religião, Deus é amor, Deus é perdão. Então no Salmo aqui 115, Salmo 115, honra somente a Deus. Honrar só a Deus, tá? Idolatria não tem como, porque idolatria é uma obra da carne. Gálatas 5, 18 a 22, está ali. Obra da carne, feitiçaria e idolatria. São os dois pilares da obra da carne. E a maioria do crente, eles cometem essa obra da carne, então não vai para o céu, porque o céu já começa aqui embaixo, no teu coração. Quando você tem amor, você tem perdão. Então 115 de Salmos, honras somente a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas no teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então Deus é misericordioso e é fiel para com todos nós. Porque diriam as nações, onde está o teu Deus? Lá em 2 Reis, né? Eu sempre estou comentando isso, versículo 1, 2 e 3, né? Acasias tem uma doença e manda buscar um Deus, né? E lá eles adoravam o Deus de Ecrom, né? Baal-zebu. Então tudo isso aí antes da cruz é o que depois da cruz acontece nas igrejas, um Deus de Ecrom. Ali, uma vigília, né? Deus não está na vigília, Deus está no coração de cada irmão, que já tem a proteção do Divino Espírito Santo no coração dele, só que ele não sabe, vai para a vigília, vai para lá, vai para cá, e vai para vários lugares adorar aquilo que Deus não mandou adorar. Ele falou, eu estou procurando aqueles que me adorem em espírito e verdade. Aqui está, versículo 3, no céu está o nosso Deus, e tudo fez como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, a quem eles ficam ali, ajoelhados, em frente àqueles ídolos. Então, as pessoas que hoje fecham a igreja e oram de joelho, horas e mais horas ali, essas pessoas não têm o Cristo no coração ainda, formado, por quê? Estão buscando alguma coisa que já chegou para ela, que foi o Espírito Santo, só que ela não entendeu. 5, tem boca e não falam. 4, né? Prata e ouro são dos ídolos deles quem? Daqueles que procuram os ídolos. Obra das mãos de homem. Então o homem ele fez uma escultura, colocou lá e as pessoas vão lá e adoram aquela escultura. Ah, mas tem que adorar a escultura para não chegarmos a Deus. Não, Deus chegou até nós, sem nenhuma escultura religiosa que o homem fez com as mãos. Tudo que o homem fez com as mãos, ele contaminou ali e Deus não aprova essas coisas. 5, tem boca e não falam, tem olhos e não veem. 6, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta, e tornam-se semelhantes a eles os que os fazem. Então, os que o fazem isso é semelhante a eles. Por quê? Não conheceu Deus e não viu Deus. Deus está dentro de nós. Ele é o Espírito Santo que nos consola esta manhã de quarta-feira. E quantos neles confiam? Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor. Então temos que confiar no Senhor. São Judas Tadeu, São Sebastião, São Benedito, né? São imagens que muitos adoram. Por quê? Desde da época da mãe, isso já vem
dos antepassados, dos avós e das nossas mães. A minha mãe tinha uma mania, né, de colocar água após a água em cima do rádio, às 6 horas da noite, quando o Júlio Lozada fazia aquela reza ali. E depois daquilo ali, a gente tomava aquela água. Só que aquilo ali, né, hoje, com conhecimento, para mim não resolve. Por quê? Deus já resolveu. Ele já me deu a água da vida. Quando você lê João 4,10, mulher, a água que eu lhe der, essa água fluirá em você. Então essa água já flui no meu coração. Então não tem água após geração. Não tem a arca de Noé. Você já está na arca de Deus aqui. Porque aqui é Deus no teu coração. Ele falou, o céu é onde eu estou. E aqui, o chão que nós estamos aqui, a terra, é o estado dos pés dele, onde nossos pés estão nesse momento. Por quê? Ele é o Espírito Santo. E aqui ele está, movendo os nossos lábios, porque nós somos boca de Deus, para falar a verdade, verdade que liberta. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Aqui, no céu está o nosso Deus, versículo 3. No céu está o nosso Deus, certo? Antes da cruz. Depois da cruz ele está onde? Ele está no céu, nosso coração. Quem desceu do céu como Espírito Santo, né, ortogado, para morar em cada um de nós. Somos a igreja gloriosa, formosa, sem ruga, não temos defeito no Espírito, que é Efésios 5, 6 e 7. Então aí é transformação da lei para a graça. Então você entendeu o Evangelho, você entra pela porta, você adora a Deus em espírito e verdade, porque esse povo honra-me com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Chamava Jesus, eles lá de hipócrita. Mateus 15, 7. Então, é a palavra que Jesus usava lá. Todos quantos vieram de mim, é o quê? Ladrão salteador. João 10, do 7 ao 10. O ladrão para matar, roubar, destruir, mas eu vim para que você tenha vida e abundância. Então ele veio dar vida e abundância a você. Só que eles trocaram o ladrão pelo diabo. Então não existe diabo. 2,14 de Hebreus, o diabo destruído. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, Jesus participou para que pela morte de cruz destruísse aquele que tinha o império da morte, o diabo. Ele matou. E 2,15,16, ele tirou da escravidão os filhos e trouxe para cá, para o reino do Filho do seu amor, Colossenses 1,13. Então tirou, porque nós não somos descendentes de Abraão. Eles lá eram descendentes de Abraão. Então Deus não socorre, né, os anjos, ele socorre todos nós aqui, que somos filhos de Deus. Mas temos um anjo dentro de nós, que é o Espírito Santo, que nos conduz em triunfo e nos deixa aqui, nessa vitória maravilhosa, onde Deus habita no nosso coração, nos concedendo o amor e perdão, para que possamos amar a todos, não importa a religião. Só que Deus não é religião. Ele é um Deus que está em nosso coração, em espírito e verdade, nos dando essa vitória, nesta manhã, sem fazer nenhuma obra religiosa, só pela fé que Ele imputou no nosso coração, para que possamos ter, nesta manhã de quarta-feira, a salvação eterna e a salvação diária, com conhecimento, determinação, encontramos o nosso Deus no nosso coração. Eu quero com estas palavras contar as maravilhas que Jesus fez. Ele me abençoou, é um lindo presente que eu ganhei. Eu quero te falar do fundo do meu coração. Ele não tem preço, é a solução. Ele nesta manhã fala com você que ama a Deus. Ele te dá esse prazer. Amar a Deus é a dádiva de Deus no nosso coração. Ele é amor, é perdão. Ele está acima de tudo e de todos. Porque Deus, Ele veio amar a todos, mas em espírito e verdade. Mas nem todos amam a Deus, porque procuram ídolos, procuram idolatrar alguma coisa. Não. Aqui, Ele é o foco. Ele é o foco do nosso coração. Temos que focar aqui para entrar no reino de Deus, que não é comida, não é bebida, é amor, é paz de espírito no coração. Romanos 14,17. Espero que você tenha uma quarta-feira maravilhosa e entenda que eu te amo para sempre, aqui no meu coração, onde Deus habita esse amor, esse perdão. Amém. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus.